Está no ar o Mobcast, o nosso podcast de mobilidade urbana do V1. Afivela aí o seu cinto de segurança e embarque conosco em mais um tema. Mas antes da gente começar, vou fazer um convite para você. Se inscreve aqui no nosso canal, curte, compartilha o nosso conteúdo, comenta sobre o Mobcast. Você que está aí nos escutando nas plataformas digitais, favorita o Mobcast na sua playlist. Vamos ao nosso assunto? Seguinte, vou começar com uma pergunta para você. Você se considera um cliente exigente? Eu acho que eu sou uma cliente exigente. E gosto de um bom atendimento. O bom atendimento é daqueles que faz a minha cabeça virar e me convence ali a comprar um produto. Agora eu vou fazer essa pergunta para você que oferece algum serviço. Você é empreendedor. Tem prestado um bom atendimento? Quando o cliente chega aí na sua loja, na sua padaria, você está atendendo bem esse cliente? Está encantando esse cliente? O nosso tema de hoje é justamente sobre isso. Encantar clientes. E eu não estou falando de magia, eu estou falando do poder que é quando você torna o seu cliente seu fã. Aquele que quer porque quer o seu produto, o seu serviço. E para falar sobre isso, convidei aqui duas pessoas super especiais e ligadas nesse assunto, que sabem muito bem como atender os seus clientes com qualidade. Estou aqui com a Priscila Periani, ela que é analista de atendimento do V1. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês essa tarde, né? Tainá, uma honra conhecer aí a Fabiola, é um prazer enorme estar com vocês. Já apresentou aqui a Fabiola também, com Fabiola Saqueto, consultora em comportamento humano, ela que auxilia as empresas aí a prestar esse encantamento com os clientes. Tudo bem, Fabiola? Tudo ótimo, eu também estou adorando esse momento aqui nosso. É um prazer estar falando para as pessoas desse assunto, né? Atendimento, que é o que permeia, que é, na verdade, base de qualquer negócio. Não tem nada, nenhuma profissão, nenhum prestador de serviço, nenhuma grande indústria, não tem nenhum segmento da cadeia produtiva, do trabalho, que se ele não tiver o viés de atender bem, ele não tem como ter longevidade, ele não tem como ter sustentabilidade, lucro, né? O atendimento está totalmente ligado à sobrevivência do negócio. Gente, só nesse resumo aqui, a gente já sabe que o trajeto ao longo desse podcast de hoje vai ser super interessante. Então, vou convidar vocês, vamos lá, vamos dar partida aqui no nosso Mobcast de hoje. Vamos começar com a primeira pergunta. Eu vou trazer aqui um dado de uma pesquisa da Zendesk, Serviço de Atendimento ao Cliente. Essa pesquisa destacou, meninas, que cerca de 82% dos consumidores brasileiros relatam que tomam a decisão de compra com base na qualidade do atendimento que recebe. Mas a gente está falando aqui de um serviço, Priscila, 100% digital. Então, vou perguntar para a Priscila quais as estratégias do V1 para converter ali, convencer seus clientes, prestar um bom atendimento, sendo que a gente está falando de um aplicativo, de uma plataforma 100% digital. Meninas, é um desafio diário, né, que os nossos operadores ali do atendimento enfrentam, até porque alguns dos nossos clientes têm dificuldade ou habilidade na tecnologia. Às vezes até nós mesmos temos alguma dificuldade quando o assunto é tecnologia, né? Então, os nossos operadores, eles tendem a ter a habilidade tanto no conhecimento do nosso serviço, que hoje são 3 serviços, né? V1 Viagens, aluguel de carros e carro por assinatura. E todos eles por app. Não tem nada manual, não tem ninguém ali do lado para poder ajudar. Então, quando eles ligam com essa dificuldade, eles ligam com dúvidas sobre o serviço. Então, o nosso operador, ele tem que ter a tranquilidade e a habilidade de conhecer todos os serviços e aquela calma de passar ali o passo a passo de como fazer o serviço, como utilizar o nosso serviço. Dentro da plataforma, um dos serviços, a pessoa ainda tem um certo contato mais diretamente, porque para usar esse serviço ela precisa de alguém que é o V1 Viagem, né? Que é o transporte por aplicativo. Esse cuidado que você está falando em conhecer o produto e ofertá-lo com conhecimento e técnica, os motoristas também recebem algum treinamento, alguma base para um bom atendimento? Sim, os nossos motoristas, eles
eles têm a escola de treinamento para isso, eles passam um mês ali estudando para como tratar aquele cliente, não só como padrão V1, como das dúvidas que ele tem. Mas o que a gente fala para os nossos motoristas? O tempo é muito rápido e às vezes ele não tem um tempo ali para passar com aquele cliente, para tirar todas as dúvidas. Então, a orientação é que ligue no nosso saque, o 0800, ali os nossos operadores tiram qualquer tempo até sanar as dúvidas do cliente. Então, um cliente que não consegue instalar o aplicativo, o cliente que não consegue receber o SMS, então o operador ele vai no passo a passo, até o cliente conseguir utilizar aquele serviço que ele quer. Bacana, Priscila. Olha só, essa mesma pesquisa, tá, pessoal? Mostra que 43% dos consumidores brasileiros não sentem que o atendimento é algo primário. Eles sentem que o atendimento é algo secundário. Então, a gente está falando aqui da expectativa de ser bom atendido para converter e da realidade de achar que não é isso que acontece. Ô, Fabiola, eu queria que você compartilhasse com a gente o que tem acontecido com as empresas, né, que não priorizam o atendimento como algo ali essencial, como a base de tudo. Por que a maioria das empresas falha, né? Por que a maioria das empresas falha tanto nesse processo? As empresas que falham, né, elas não têm real percepção do quanto há de retorno, né, financeiro nisso. Talvez está tão envolvido ali com a qualidade do produto ou do serviço que oferecem, que esquecem do momento da entrega, do momento da percepção do cliente. Porque atendimento é muito percepção também, tá? Então, você falou da super tecnologia que o V1 tem para dar essa agilidade, essa autonomia para o cliente fazer a compra, usar os serviços. Eu lembrei de há uns, 5, 8 anos atrás, uma empresa, não vem ao caso aqui que eu sou cliente antiga, sou cliente até hoje, tá? Isso não acabou com a nossa relação, mas eles estavam migrando dessa coisa do presencial, de você ir até a loja, né, para resolver as questões, ou falar ao telefone com alguém no call center, para a questão do aplicativo. E eu confesso que no início aquilo me incomodou bastante, porque eu ainda vinha aquela consumidora raiz que gosta de conversar com o atendente. E aí eu fiz uma reclamação e alguma coisa do tipo, por favor, me retornem, me liguem. E aí o funcionário falou uma coisa assim, meninas, que eu assim, não, nós vamos colocar aqui então o retorno, mas é que a gente está investindo em tecnologia porque os nossos clientes do século XXI preferem esse tipo de agilidade. E ele estava assim, né, meio sendo real e meio sendo duro comigo. Eu fiquei tão chateada com aquilo. Tá me chamando de quê, né? Mas foi uma virada de chave para mim, porque ainda existe essa resistência. E aí, voltando à questão da percepção, né? O bom atendimento é muito da percepção do que a pessoa espera ter. Por isso que a gente tem que entender um pouco de clientes. Se em algum momento você sentiu que o cliente não está satisfeito com a tecnologia, tem que entrar uma ligação. O cliente que é rápido, e vale dizer o seguinte, né? As empresas que vão vencer no futuro não são as maiores, são as mais rápidas. Isso é um dado, isso é uma estatística, né? Então, realmente, atender tecnologicamente é uma necessidade, mas há de se ter paciência, que alguns ainda estão fazendo essa transição de perceber isso como um valor, esse atendimento rápido, que eu tenho autonomia, que eu decido, que tem todo o passo a passo, informação ali. Então, as empresas que não percebem, né, que elas têm que entender de clientes, estudar clientes. A gente vai falar daqui a pouco da Disney, né? Por que a Disney é um sucesso? Já entrando. Posso entrar? Pode. Posso. A Disney, ela faz tanto sucesso porque ela estuda o cliente nos mínimos detalhes. Então, existe uma estrutura por trás da magia. A Disney sabe quantos passos uma pessoa segura um lixo na mão antes de soltar. Então, ela coloca as lixeiras proporcionalmente distribuídas para que você encontre uma lixeira assim que você precise. A Disney, ela tem um termo que ela criou, que em português seria guestologia, que é estudo de clientes. Então, a gente não consegue ir na subjetividade de cada pessoa. Você vai estar aí 300 mil clientes, 1 milhão de clientes, você não consegue entender de cada um. Mas você tem que se perguntar assim, que experiência que a pessoa quer ter comigo no meu negócio? É a primeira pergunta que você faz. Que experiência esse cliente quer ter comigo? Porque a gente dá treinamento de vendas, aí fala, por exemplo, no presencial, dá atenção, sorriso. Às vezes a pessoa está com tanta pressa que ela não quer nem atenção e nem sorriso. Ela quer em 1 segundo o negócio na mão dela, porque ela parou o carro no lugar errado, ela precisa sair correndo. Então, essa percepção do que o cliente quer de uma forma geral comigo
e o que ele quer, às vezes, de uma forma específica naquele momento. Então, não tem como você falar de excelência em atendimento se você não falar em atenção ao cliente e atenção aos detalhes. Então, meio que todo atendimento é único, sim, né? A gente tem que ter esse viés, todo atendimento é único. E eu queria depois falar um pouquinho sobre a experiência do cliente, porque às vezes não é só na questão humana que você está oferecendo qualidade, né? É em todo o sistema que envolve o cliente com você. Se é numa loja física, é o cheiro dessa loja, é a limpeza dessa loja, é a lixeira dessa loja, é o banheiro se é limpo ou não. Se é numa experiência digital, é tudo que você coloca ali em relação a imagens, né? A facilidade de teclar, a ele ser intuitivo, a facilidade. Então, assim, Tainá, hoje, né, você precisa saber o que eu quero oferecer para esse meu cliente e fazer as aplicações de forma geral e depois ter o cuidado de ir no específico, sim, que cada um quer. É como se a gente tivesse que imaginar vários clientes, né, Fabiola? Porque são vários, as pessoas são diferentes, Vários as pessoas têm perfis né? diferentes. Não adianta você traçar na sua empresa uma estratégia para o cliente que gosta só do atendimento presencial ou só atendimento virtual. Pode ter um que gosta dos dois tipos de atendimento, quer ser atendido do mesmo, muito bem em qualquer momento da vida dele. E importante isso, que uma palavra que define o atendimento do V1, que a gente sempre repete isso, é a humanização, né? Perfeito. Você ter a humanização é você, além de ter empatia, você ter a intuição. Porque tem clientes que querem um atendimento mais formal e tem aquele cliente que quer uma palavra mais popular, um diálogo mais popular. Mais simples, né? menos Mais técnico. Simples, exatamente. Então, o operador, ele é treinado para identificar esse tipo de atendimento. Então, um exemplo aí, um cliente entrou em contato com a gente, ele era estrangeiro, falava a maioria inglês, né? E aí o nosso operador identificou isso e perguntou se ele queria o atendimento em inglês. Então, é o nosso diferencial isso. Então, entender que aquele cliente ficou confortável na língua dele, né? Isso eu digo um cliente só, mas temos aí várias situações que eu posso relatar de vários operadores que identifica e vai além do nosso trabalho ali diário com eles. Hoje, qual que tem sido o nível de satisfação dos clientes de vocês? E o que vocês têm trabalhado para aprimorar mesmo ali, junto com a equipe? Então, todo atendimento, no final de cada atendimento, tem uma pesquisa de satisfação. Então, o nosso NPS hoje gira em torno de 85% a 90%, né? Acreditamos que está bom, mas que temos que melhorar cada dia mais para chegar no 100%. Então, assim, todo e qualquer atendimento, ele tem uma equipe de qualidade. Então, essa equipe de qualidade, ele faz a auditoria das ligações e também o histórico no chat do app, que é aquele cliente que ele não quer ligar no 0800 e no app tem aquela conversação, aquele histórico entre o operador e o cliente. Então, tem uma equipe revisando diariamente como aquele cliente foi atendido. E através desse histórico e através da audição, né, da ligação, a gente consegue a melhoria no V1 interno. Então, o cliente que utiliza o serviço, ele vai passando através das conversas o que devemos melhorar, o que devemos modificar e o que devemos ter no serviço. Isso é sensacional, porque às vezes a empresa muito cuidadosamente faz um planejamento, cria ações para encantar esse cliente e às vezes ela erra. Então, se você não tiver instrumentos de medição, se não existirem as pesquisas, se não tiver um diálogo aberto com esse cliente, toda a informação de satisfação ou não, né, que você poderia ter, fica solta. E a gente sabe que o que não é medido não é gerenciado. O que não é gerenciado vai quebrar. A fala da Priscila traz um pouco para mim até uma reflexão de humildade mesmo, em se disponibilizar a ouvir a crítica do cliente e não se chatear ou se frustrar, mas de ser incansável, que vai muito de encontro com o que você traz nos seus treinamentos, Fabiola, do encantamento da Disney. A gente está citando aqui para quem está nos assistindo e ouvindo um pouco a Disney como exemplo, porque a Disney ela tem uma essência mágica por trás do seu produto, mas também nos detalhes que fazem o produto, né? E essa coisa da busca incansável por ser sempre melhor e nunca se achar
ou melhor, ou nunca achar que acabou e que aquilo que está sendo concedido já é o suficiente, que faz o sucesso dessa grande empresa que é a Disney. A gente no passado tinha uma preocupação, assim, de ter o melhor preço, mas hoje os preços são muito parecidos dos concorrentes. Exato. Depois tinha uma preocupação em ter o melhor serviço ou benefício, isso também ficou muito parecido em relação aos concorrentes. Então, o grande diferencial, com certeza, é atendimento e experiência, porque isso você não consegue copiar isso, né? Não é multiplicável, é muito humanizado, é muito pessoal. E aí o Joseph Pine, que é o autor do livro Economia da Experiência, falando que as empresas de maior sucesso são as que vão cuidar dessa experiência com o cliente, ele fala que a Disney é o maior celeiro de experiências do mundo, né? A empresa que mais oferece. Tanto que você pergunta para a Disney assim, a Disney fala para ela mesma, né, para a equipe dela, né? Quem são nossos concorrentes? Aí o que vocês acham que ele responderia? Com certeza eles devem falar que são eles. Eles falam que são eles, mas eles falam uma coisa diferente. Eles falam que todas as empresas são concorrentes deles. Olha que interessante. Mas aí você está falando todas as empresas? Todas as empresas, porque eles O olham V1 assim, é concorrente da Disney. se eles tiverem que oferecer um serviço de buscar e levar um cliente de um hotel deles até o parque, eles vão querer saber quem é que melhor faz isso no mundo. Entendi. Aí eles identificaram que é o V1 e eles vão lá fazer um benchmark, eles vão modelar, eles vão identificar o que essa empresa faz. Então, todos os serviços que eles oferecem e tudo que eles têm de estrutura, eles sempre olham no mercado quem tem aquilo, quem faz aquilo, que não necessariamente é um parque, um hotel, uma produtora de filmes, etc. Um exemplo dessa visão Disney. Eu já dei muitos treinamentos de atendimento em hospitais. Então, quem são os grandes concorrentes dos hospitais? Os outros hospitais. Vamos estudar os outros hospitais? Não. Vamos estudar hotéis. Porque o serviço de uma internação é muito parecido com o serviço de hotelaria do hotel. Ou deveria, né? Ou deveria. Então, o mercado, por exemplo, de saúde, de hospitais, deu um boom quando eles começaram a não estudar outros hospitais, mas hotelaria. E eu já levei muitos hospitais, até grandes hotéis, grandes pousadas, para entender o que eles faziam ali no momento de encantar esse cliente que estava hospedado lá e colocar o cliente do hospital não mais como um paciente, como um hóspede. Que, aliás, né, como você também se refere ao seu cliente, faz toda a diferença na forma que você se comporta com ele. Então, quando a equipe de um hospital são nossos hóspedes, nós somos anfitriões, mudou completamente a cabeça dessa equipe no atendimento. Então, a Disney, ela é a empresa do detalhe, ela não olha só para ela olha para todo em volta, ela não pensa, ela cria continuamente, né? Nunca para de criar, ela ouve muito o cliente. E, nossa, a gente poderia falar muitas coisas da Disney aqui. Deixa eu te perguntar, então, são 20 anos já, né? Atuando aí, São 20 orientando anos. empresas. Ao longo desses anos, você tem percebido um interesse maior por parte dos empresários em investir na melhora desse atendimento ao cliente? Com certeza. Com certeza. Na verdade, Pequenos e grandes? eu acho que os grandes, na verdade, por serem grandes e estarem sobrevivendo, eles já se preocupam há algum tempo, sim. Uhum. Tá? Eu vejo muito hoje uma percepção de quem está começando já começar bem. Olha. Então, a gente tem, sim, clientes menores, né, que estão já buscando entender o que eu vou fazer para me diferenciar no mercado. E se preço e serviço já está similar, o que eu vou fazer para me diferenciar no mercado em relação à minha entrega, né? A como eu me comunico e me comporto com esse cliente. E, inclusive, a busca de treinamentos comportamentais para focar em atendimento está, sim, sendo uma boa demanda hoje do mercado. Eu queria que você orientasse agora na sua fala as empresas que buscam esse caminho. Por exemplo, para quem está começando agora e está nos assistindo, você que está começando sua empresa aqui agora e quer fazer como a Fabiola disse, já começar do jeito certo, encantando o seu cliente. É necessário grandes investimentos? Ou às vezes a pessoa ela precisa olhar para o seu negócio, olhar para você e compreender que a essência está exatamente no ser humano? Si. Perfeito. Então, a gente pode ir para muitas dicas de técnicas, etc., mas uma coisa precisa ficar claro. Ninguém precisa de muita coisa se você tiver a mais importante, que é a atenção. Hoje, a atenção é a coisa mais escassa que a gente tem no mercado, né? Inclusive, o mundo digital, as redes sociais,
estão roubando cada vez mais a atenção das pessoas, das relações. Então, a vida é feita de relacionamentos, os negócios são feitos de relacionamentos. Se você vai dar atenção para o seu cliente através da sua presença, de uma ligação, de um serviço tecnológico, que ele tem linha aberta direta para falar com você, para usar o seu serviço. Joe Girardi é considerado o maior vendedor do mundo pelo Guinness Book. Joe Girardi. Anota esse nome aí. Anota esse nome, né? Joe Girardi. Ele já faleceu, né? Mas não tem muito tempo, inclusive. E depois, inclusive, de ser eleito o melhor vendedor do mundo, ele escreveu livros e virou um palestrante para mostrar para as pessoas o poder, o que estava por trás. E o que estava por trás era atenção. Ele mandava todos os anos, isso tem um bom tempo, todos os meses ele mandava um cartãozinho pelo correio para casa de todas as pessoas, simplesmente com uma frase bacana e obrigada por me escolher para ser seu vendedor e o telefone dele. E no Natal ele mandava 2, que era do mês de dezembro e o do Natal, que tinha que ser outro especial. E aí ele então ensinou para gente essa questão de você fazer com que a pessoa fique com você. Emocionalmente, inclusive, né? O CRM lá, que são as ferramentas, né, para você entender cliente, saber o dia do aniversário dela, de que time ela torce, para você ir no detalhe do cliente, para você se relacionar com ele dentro do mundo dele, né? Hoje nós temos, assim, ferramentas caras e muito eficazes, que às vezes a empresa nem dá conta de usar tudo que a ferramenta oferece, mas ele ensinou pra gente que se você der atenção, você tá fazendo tudo. Não existe muito assim, como é que você fideliza um cliente, né? Quanto mais relacionamento você criar com ele, mais você fideliza. Você está falando de fidelizar o cliente. Eu vou perguntar para Priscila como é fidelizar quem atende o cliente. Porque nesse caso, né, Priscila? Tava pensando nisso. Antes de você fidelizar o cliente, vocês como empresa precisam fidelizar quem vai atender o cliente de vocês. Então, como é que é esse processo? Lidamos com pessoas, né? Isso. Pessoas com suas particularidades, com seus desafios. Então, quando a gente contrata uma pessoa para o atendimento, a primeira questão, como eu já falei, é a humanização. Se ela tem empatia. Esse é o primordial para o nosso atendimento, se ela tem empatia com o próximo. Se ela tiver empatia e ela começar o atendimento, tem uma equipe analisando esses primeiros atendimentos para identificar os pontos fortes e os pontos fracos que todos nós temos, né? Então, tem aquele operador que ele é super simpático, ele identifica o que o cliente quer, ele fala a mesma língua do cliente, mas ele não domina o conhecimento no serviço. Então, a gente traz aquele operador para nós, para o V1. A gente faz aí um banho de loja, né? Igual uma pessoa maravilhosa aí um dia me disse, o Gilberto, um banho de loja naquela pessoa traz o amor, traz o reconhecimento. Então, o nosso operador, ele tem que amar a marca, né? Eu brinco com meus parceiros que trabalho por amor. É claro que é uma brincadeira, mas eu levo a sério muito isso, porque eu amo a marca em que eu estou. E se eu não acreditar, eu não fico. E é isso que eu espero e eu creio que os nossos operadores aí, eles amam a marca. Acima de tudo, a humanização. O resto é o cliente que nos traz e a gente devolve. Então, principalmente, o olhar do cliente, o V1 tem um olhar com o cliente, eu principalmente tenho um olhar com a minha equipe, que é o meu operador, ele tá amando a marca? Qual é o tempo que o meu operador está meio tristinho, em que eu posso ajudá-lo em relação ao procedimento? O que ele está precisando? Um apoio meu, um conhecimento, uma questão de adaptação? Então, a gente traz isso para nós primeiro, para ele devolver o brilho no olho. Então, quando ele tem o brilho no olho que passa pela voz, o cliente, ele sente e ele compra aquilo. Porque, assim, se a gente não acreditar naquilo que a gente está falando, como é que a outra pessoa vai conseguir acreditar em nós? Acreditar no que a gente está falando? Não tem como. É uma mão de via dupla. Então, se a gente ama, aquela pessoa identifica o amor e passa também.
A gente só dá o que tem, né? É. A verdade é essa, né? A gente só dá o que tem. A gente não vai conseguir dar um excelente atendimento se a gente não tiver uma primeira experiência interna ali saudável. E você falou uma coisa que eu gosto muito, né? De transformar o cliente em fã. Mas Isso. primeiro o fã da marca tem que ser a equipe, né? Exatamente. Então, investir na capacitação, no treinamento, nessa conscientização desse colaborador, da importância, né, dele ser esse representante da marca e ser apaixonado por servir, porque atender é servir. Não pode ter preguiça, né? Não pode ter ego. Atender é um ato de muita humildade mesmo, porque é o outro que te importa, né? Então, é muito bonito E é quando um você outro vê. que você não E conhece. você sabe que você me lembrou agora de uma etapa da Disney do recrutamento e seleção, que são, vamos lá, 10 etapas para você passar em testes, né? Técnicos e comportamentais. Aí passou em 9, fez uma seleção lá de 10 pessoas para 2 vagas. Último teste. Aí o último teste é no parque. É dentro do parque da Disney. E aí tem uma distância, sei lá, de uns 200 metros, assim, da onde fica a sala do RH e a pessoa que vai ser entrevistada naquele dia. E isso tudo é proposital, que fique distante. Aí, no horário marcado, o RH aparece e fala: Ô, Tainá, pode vir. E aí ela passa pelo meio do parque até chegar lá nessa menina do RH. E aí chegou lá, mal entrou, ela já dá o feedback se a pessoa passou ou não. E a pessoa se assusta, mas a gente nem conversou, eu acabei de chegar. Eu disse: não, você acabou de fazer o teste, porque você estava sendo avaliado enquanto caminhava aqui pelo parque. Nós colocamos alguns outros colegas aqui, colaboradores, propositalmente passando de uniforme à sua volta, para ver se você ia cumprimentar alguém, se você daria um bom dia, se você iria sorrir. E os nossos clientes estavam passando para lá e para cá também, e a gente estava observando se você ia cumprimentar alguém. Porque essa etapa final, a gente quer ficar com as pessoas que já trazem a cortesia de casa, que já trazem esse serviço de casa. Então, você vai ter uma outra chance, né? Ou então, parabéns, você cumprimentou genuinamente as pessoas, espontaneamente as pessoas, e isso pra gente é um valor muito grande. Sim. Então, olha que coisa interessante. Você buscar na pessoa genuinamente o valor dela de servir, né, de gostar de servir. As empresas precisam olhar para isso. Principalmente, porque tem funções administrativas que você vai estar, obviamente, lá com seus colegas, né? A gente serve um ao outro o tempo inteiro. Mas, às vezes, ele não chega no cliente, né? Ele impacta. Todo mundo impacta, né? Mas ele não chega no cliente. E quando ele chega no cliente, quem chega no cliente tem que ter essa cortesia, essa boa vontade, esse foco em solução. Para quem está começando, eu não tenho como investir ainda em muitas coisas. Foca em dar atenção e solucionar rápido os problemas da pessoa, né? Então, a Disney investe em um tripé para dar certo. Ela investe em muitas coisas, mas tem um tripé que é fundamental. A experiência do cliente tem que ser boa em relação ao elenco, que é como eles chamam os funcionários. Porque para a Disney todo funcionário é um artista, não importa a função. Então, investe no elenco, né? O elenco tem que estar afiado, como você acabou de falar, para fazer um bom atendimento. E a gente sabe que bom clima de trabalho é 1/3 do lucro, né, gente? Um bom clima de trabalho, que a gente chama de ambiência, é 1/3 do lucro de um negócio. Então, eu tenho que investir no meu elenco, entre eles e como eles entregam, tá? As falas, o comportamento, o sorriso, a atitude. Eu preciso investir, segundo a Disney, em cenário. O que é cenário? Estrutura física. Mas o V1 o cliente não tem um momento. Tem, se ele for assinar um carro, ele vai lá num container lindo, com 2 pessoas maravilhosas, seu nome já está lá te esperando, tá tudo certo, tá tudo colorido, tá tudo bonito, né? O cenário é tudo que a pessoa vai ter de percepção de estrutura física, ou no caso de vocês, de um aplicativo, né? Que chame atenção, que dê vontade de navegar. A empresa, se ela recebe pessoalmente a pessoa tem que ter vontade de ficar ali. Já perceberam como agora tudo tá virando temático? Tá tudo ficando muito temático. E mesmo quando o ambiente não permite ser temático, como às vezes um restaurante e tal, as pessoas não estão deixando passar mais nenhuma data sazonal sem dar uma melhorada na loja, uma encantada no sentido visual. Então tem que investir em cenário, viu, pessoal? Que é a estrutura física que se oferece, né? E a última é processo.
Eu não posso a equipe excelente, o cenário incrível e na hora de fechar uma venda ser moroso, na hora de dar uma devolutiva ser complicado. O processo tem que ser simples. Então, se ficar engessando muito, burocratizando muito, ou sendo muito lento, aí a gente também vai ter um problema de gap. Então, vamos recapitular. Elenco, que é a equipe, cenário, que é a estrutura física, tudo que esse cliente vai se relacionar, tocar, e o processo. Aí a gente, com esses 3 pilares aqui, a gente faz muita coisa. Eita, Fica sucesso. com excelência. Eu tenho uma dúvida também aqui em relação Você fala muito nos seus treinamentos, e eu tô falando isso, gente, porque eu já participei de um e foi maravilhoso. Fabiola, eu sou suspeita aqui. Mas nesse treinamento me marcou muito a frase da gente ir além do que a empresa espera. E aí a gente tem observado aqui o cuidado que a Priscila demonstrou em relação aos colaboradores, né, que vão além do que a empresa esperam e às vezes precisam de uma motivação, precisam de um cuidado especial para não se sentirem frustrados. Mas vamos lá, supondo que esse funcionário ele vai além do que a empresa espera. Como que é o papel do gestor nisso? O que ele precisa identificar? O que ele precisa contribuir tecnicamente, mas também contribuir com atenção, às vezes um treinamento? O que a empresa pode fazer para impulsionar e não atrasar ou desmotivar esse funcionário que já vai além? É verdade. As pessoas são brilhantes, né? Então, assim, a empresa não pode também se achar superior à equipe, a direção não pode achar que ela tem todas as informações na mão, sempre, que ela sabe tudo, porque quanto mais perto do cliente, às vezes, quanto mais operacional aquela pessoa mais ela sabe do dia a dia do que esse cliente quer. Então, ouvir. Inclusive, no treinamento que nós fizemos com o Vion recentemente sobre Disney, nós encerramos com um momento onde todos tiveram oportunidade de contribuir com suas ideias, né? Com tudo que envolvia essa empresa, né? Esse negócio. Então, a gente fala em ouvir o cliente, tem que ouvir a equipe e capacitar, né? Identificar os gaps, né? Os desafios, as falhas e capacitar e desenvolver. Em média, assim, gente, vamos colocar aí de cada 100 pessoas, né? 10% a gente chama que são desistentes, pessoas que a empresa vai estimular, vai criar campanhas, vai fazer projetos para que ele fique feliz, para que ele tenha uma boa entrega, um bom atendimento. E essas pessoas, assim, não são rápidas em reagir. A gente chama de perfil desistente, né? Acaba que é o turnover que a empresa, às vezes, nunca consegue acabar, né? Nós temos 80% de pessoas que são campistas, que a gente chama que eles são estimuláveis, que se você fizer um bom estímulo, se você criar, né, o espaço para que ela se desenvolva, ela reage, se desenvolve, cresce. São pessoas que normalmente chegam muito animadas, depois no meio do caminho desanimam, mas são pessoas brilhantes, elas só precisam ser estimuladas, cuidadas, né? E nós temos 10% de pessoas que quase praticamente chegam prontas, assim, que é aquele pessoal que já está anos-luz, às vezes até da própria empresa naquele setor, né? Existem, e essas pessoas são ouro na nossa vida. Então, a empresa tem que reconhecer quem já tem um perfil ali de muita contribuição e valorizar isso e fazer com que essa pessoa realmente contribua, ouvi-la e dar, sim, autonomia para ela implantar. E se ela errar, fazia parte do processo. A gente só vai saber fazendo. Então, vamos tentar, né? E o restante, estimular, né, chamar para a criatividade, o que você falou no início, né, é uma pergunta que todo mundo tem que fazer, será que eu me contrataria, né? Então também estimular pro próprio colaborador, você também se contrataria, né? E o ir além é onde o olho brilha, né? Eu fui comprar uma blusa recentemente numa loja perto aqui em Vitória. E no final, a senhora, assim, dona da loja, mas de uma atenção, foi uma atenção, eu já estava satisfeita com a atenção que ela me deu. Só que no final, ela colocou a blusa dentro de uma sacola transparente, e dentro da sacola transparente eu não vi, só vi em casa. Ela colocou um texto, a coisa mais linda, de uma mensagem muito bonita e muito profunda, e ela jogou um cheirinho, porque eu sou muito sinestésica, então o cheiro para mim me impacta muito. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui mostrar a blusa para alguém, eu fui surpreendida por aquela mensagem, no papel muito bonito, e tudo escrito, e assinado a caneta por ela. E aí, eu fiz um post instantâneo, assim, super intuitivo, super verdadeiro, nas minhas redes sociais, marcando a loja dela. Hoje a gente fala muito dos ambientes, dos locais, de tudo ser instagramável, né? Já que o Instagram e tantas redes sociais vendem as empresas hoje, né? Então, quando você também vai além, você recebe muito mais do que aquilo que você deu.
né? Porque eu falei da loja dela, as pessoas foram até a loja dela. Ah, minha amiga veio aqui. E esse boca Ir a além boca converte. converte, vende, né? E esse boca a boca, ele nunca vai deixar de existir, ele nunca vai Não. deixar de ser importante. Porque é onde você passa é a minha credibilidade para você. Né? Você não foi lá, mas eu passei a minha experiência, você é minha amiga, então eu tenho uma credibilidade contigo, então não é um marketing de massa, é uma coisa ali pessoal, né? Que gerou essa vontade de ir lá conhecer, de experimentar. Então é isso, não podemos ser preguiçosos nos nossos negócios. Atender significa continuamente criar e criar. Tudo começa no líder, você falou do líder, né? A própria Disney fala, né? A corrente dela de sucesso, a primeira etapa é um responsável, comedido, líder inspirador. É a primeira frase deles sobre a cadeia de sucesso que eles criam. Esse líder é para onde as pessoas olham na empresa, né? E o líder ele tem que ser visionário. Se ele não tiver habilidade de ser visionário, ele tem que colocar alguém para ser visionário junto dele. Então, que linda essa história do V1, né? Essa empresa visionária hoje dentro do grupo, né? Com tanta tecnologia, com tanto avanço, um case de sucesso, capixaba, né? Mais um, porque tem pessoas visionárias ali por trás, fazendo o que ninguém está fazendo, fazendo primeiro, inclusive, né? É visionário mesmo, porque na sua fala, eu tô relembrando ali quando o V1 começou, né? O V1, ele atendia PJ, né? Ele vem da VIX Logística, depois se tornou V1 também. Então, assim, o PJ já tinha consultores que iriam até a empresa, que tem aquela fala. Agora, trabalhar com pessoa física foi tudo muito novo. Tanto para os gestores, quanto para mim no atendimento. Eu já atendi, mas eu atendia a questão em São Paulo, questão de cidadão mesmo, né? Eu trabalhava numa empresa privada, né, do Estado, então eu já atendia o cidadão no atendimento humanizado. Então, quando eu vim para cá, eu me adaptei com o PJ, né? Mais tranquilo, mas o PF, ele nos traz diariamente algo muito novo. Então, os nossos operadores, eles conseguem ter essa base no qual eu falei, mas muitas vezes nós somos surpreendidos por eles, né? O cliente, ele dá um feedback depois. É incrível. Então, eu falo para os nossos operadores, além de estar X com a gente, tá tudo ok com a gente, vai estar muito ok se aquele cliente perder um tempinho dele para falar de você, porque vai Para te elogiar. para elogiar. E quantas vezes eu recebi esse elogio, os gestores receberam esse elogio, né, do nosso atendimento. Então, a gente elogia publicamente, né? Então, aquele que faz o atendimento de ponta, que é o saque, que é os nossos motoristas. Então, elogiamos publicamente, tanto quanto a empresa, quanto para os parceiros internos do V1, né? Que eu acho que é esse o reconhecimento, e aí depois vem gradativo como ser humano, né? Se nós doamos, o outro vai nos doar também. Isso é Verdade. inevitável. Priscila, qual o segredo do sucesso, então, para você? O segredo é resiliência. Eu acho que quando somos resilientes, nós nos ajustamos, entendemos que temos que nos modificar como ser humano para poder ser pleno. Então, eu acho que a minha palavra de sucesso é ser resiliente. E para você, Fabiola? Assim, ó, certeira igual a Priscila. Qual o segredo do sucesso? Você sabe que eu estava vendo na resiliência, no comprometimento, mas me veio uma coisa aqui, ouvindo ela falar, fechando os olhinhos enquanto ela falava. Tem muito do segredo no sucesso na paixão mesmo, sabe? Porque quando nós somos realmente muito apaixonados, né? Nós temos um propósito por trás daquelas ações. Nós vamos encontrar todas as estratégias, nós vamos desenvolver todas as competências, a gente vai lidar com todas as dificuldades, porque a gente quer algo lá na frente que nos move. V1, né? V1, né? Ela combinou aí. Já está, é isso. Não estava combinado, mas eu acho que assim, esse propósito que tem muito a ver com a paixão que me veio agora, né? É um pilar, é o cerne de tudo ir para frente. Paixão, resiliência. Essa conversa foi extremamente importante, vocês não têm noção disso. Eu tenho certeza que muita gente que está aí começando seu negócio, ou grandes empresas que escutarem hoje esse programa, vão repensar, vão acreditar mais na importância do encantamento dos clientes.
E isso não seria possível se a gente não tivesse sido tão transparente. Verdade. Que é o que eu quero falar aqui para vocês, que eu também acho que é o segredo do sucesso de um negócio. Sim. É você ser transparente. É a sua verdade. Né? Exatamente. Então vamos agregar aqui paixão, resiliência e transparência para um negócio de sucesso. Antes de me despedir de vocês, eu queria aqui, se vocês tiverem indicações de livros ou quiserem passar aí os canais de comunicação para conversar um pouco com as pessoas que nos assistirem e nos escutarem, procurarem por vocês. Eu quero resgatar ali o Joseph Pine, né? Economia da Experiência, que vai estar falando muito desse novo contexto de experiência, e todos os livros da Disney, né, Magia do Encantamento, Excelência do Atendimento, tem muitos títulos agora, desculpa, eu não lembro assim literalmente, mas é só chegar na livraria ou no site e livros de atendimento da Disney vai encontrar alguns livros bem legais. E canal para te encontrar? No @Fabiola Saqueto, com S mesmo, Fabiola Saqueto, e no Instagram a gente tá lá, no YouTube também, hoje ainda mais no Instagram, levando uma mensagem para as pessoas. Vou deixar na descrição também. A gente vai colocar esses canais e indicações na nossa descrição. Show. Pri, quer deixar aí também um recadinho pro pessoal? Fica à vontade. Eu estou lendo um livro aí, tá modificando aí, ampliando as minhas ideias, né? Quanto ao atendimento, que é um livro novo da Marcinéia Oliveira. Não atenda clientes, atenda pessoas. Né? Perfeito. Pelo título, já vi que é muito bom. Então, eu tô me apaixonando, tô no meio e gostei muito. E se vocês puderem ler esse livro, eu acho que é gratificante, que fala que não existe robotização no atendimento. Uhum. É para parar com isso, né? Hoje as pessoas querem conversar, quer uma fala mais abrangente, uma fala mais amiga, carinhosa, né? Que entenda eles quando eles chegam com alguma demanda, né? Então, eu acho que esse livro aí trouxe, para mim, ampliou bastante coisa que eu preciso modificar e melhorar. Show de bola. Muito obrigada, Priscila, pela sua participação. Obrigada, Fabiola. Obrigada a você. Muito obrigada. A Disney tem um termo que ele usa entre a equipe para um monitorar o outro quando as coisas estão indo bem ou mal, que quando está indo mal eles chamam de bad show, que não foi um bom trabalho, e good show quando foi um bom trabalho, um excelente trabalho. Hoje, então, um good show para você também, Tainá. Muito obrigada. Fabiola. Muito obrigada. Gente, muito Vamos bom. juntos. Que papo gostoso. A gente falou hoje sobre encantamento dos clientes, a importância de você encantar o seu cliente e tornar ele um fã do seu produto, da sua empresa, da sua marca. Muito obrigada por você ter participado do Mobcast de hoje, nos assistido ou nos escutado. Muito obrigada e até o próximo episódio.